Você já sentiu que você está tentando melhorar a sua vida? Só que nada muda de verdade. No vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês algumas pequenas mudanças que eu fiz e que fizeram um grande impacto na minha rotina, no meu bem-estar e na minha vida. É tipo pequenas empresas, grandes negócios, mas na vida. É isso. Ó, mas não é porque é pequeno que é fácil, tá? Tem coisa que parece ser muito simples quando a gente tá vendo de fora, tipo, vou falar aqui, vai parecer a coisa mais banal do mundo, mas não é não. E uma coisa também que é importante, não é porque você conseguiu fazer uma mudança, e aí você tá lá vivendo muito feliz, eu mudei isso na minha rotina, tá sendo muito melhor, eu arrasei, que você não vai voltar a fazer o que você fazia antes. A gente tem que ficar meio vigilante com a gente mesmo, sabe? Porque se bobear, você escorrega e vai lá pro confortável e que às vezes não é o melhor pra gente. Bom, primeira coisa foram mudanças na minha rotina. Eu li um livro muito legal que chama Mude Seus Horários, Mude Sua Vida. Já falei dele em bilhões de vídeos aqui. Mas esse livro realmente me marcou porque eu nunca tinha parado para pensar o quanto que o momento em que a gente escolhe para fazer as coisas vai realmente interferir até na nossa produtividade, no nosso sono. Eu sei que parece óbvio, mas uma das coisas, por exemplo, que o livro falou e que eu passei a fazer é a história de nunca comer perto da hora de dormir. Cara, eu só faço isso assim, na exceção da exceção da exceção, porque eu já percebi que o ideal pra mim é comer no máximo umas 3 horas antes de dormir. Eu, quando eu era mais nova, eu tinha muito problema de refluxo, já fiz tratamento e tal. E uma das coisas que a gente sabe que faz mal é comer muito próximo, né, da hora do sono. E aí você toma remédio, aí usa um travesseiro mais alto, não come alho, não come, toma café. Obviamente, todas essas são recomendações válidas. Mas uma coisa que também vale muito, e aí eu acho que vale você testar se realmente tem esse impacto pra você, quanto teve pra mim, não comer perto da hora de dormir. Brinco muito com meu pai, porque meu pai, quando eu falo isso pra ele também, ele também tem refluxo e ele dorme muito mal. Quando eu falo isso pra ele fala assim, mas e se eu acordar com fome no meio da noite? E ele adora fazer um mexidão antes de dormir, tá? Fica e não é que ele aí. come uma sopinha leve, um negócio com chazinho. Não, bate um pratão. E isso também faz diferença. Então, o horário que a gente come e o que a gente escolhe comer à noite. Eu sempre tento, quando eu sei que eu vou comer uma refeição mais pesada, mais farta também, tem que ser na hora do almoço. É até uma coisa que eu sempre gostei muito de sair para jantar, mas a gente passou a frequentar esses lugares mais na hora do almoço. Porque se eu for num jantar e pedir uma entrada, um prato principal, vamos dividir a sobremesa, acabou para mim, entendeu? Eu não vou conseguir digerir aquilo bem, vou dormir mal, vou dormir mais tarde também do que eu tô acostumada, né? Sabe que uma coisa legal também? A primeira vez que eu fui pra Europa, né? Que a gente foi junto, a coisa que eu mais estranhei é que eles jantavam cedo na Europa, cara. E fechavam o restaurante. E fechavam o né? restaurante cedo, cara. 9 horas não tem restaurante aberto mais, não. Algumas cidades, né? Lógico. Cidades pequenas que a gente foi, teve um dia que a gente achou que a gente ia passar fome. Na Itália não tem, não, cara. Quando você consegue, você vê o impacto. E então, o que eu fiz para conseguir? Eu estabeleci um horário limite para minha refeição e eu organizei a minha rotina para que eu conseguisse, né? Acabo de trabalhar, busco a Bia na escola, chego com a Bia e aí no máximo 1 hora e meia depois eu já tenho que ter comido o que eu vou comer à noite. Seja um jantar, seja um lanche, seja o que for. Porque se eu deixo passar disso, se eu me distraio com alguma outra coisa e tal, não me faz bem. E você vai acabar se habituando, então acaba que eu sinto fome nesse momento. Então, 2 coisas da alimentação à noite, comer no horário certo e comer uma refeição mais leve, não exagerar nessa hora. Uma mudança também que impactou muito a minha vida, e eu tava pensando isso hoje, assim, eu tava no mercado. Gente, eu praticamente parei de beber. O Léo parou de beber totalmente aqui em casa. Eu de vez em quando tomo uma tacinha de vinho com uma amiga, com meu pai. Tem dias de calor que eu fico desejando uma cerveja gelada. Mas mesmo nesses momentos é curioso porque assim, eu tenho ainda meio que um reflexo. Eu sou condicionada sentei num lugar legal com a minha amiga, vamos tomar um vinho? Eu sou condicionada a querer isso. Mas quando eu começo a beber, eu às vezes nem termino a taça. A mesma coisa com a cerveja. Eu dou um golinho, dou 2, falo, matei à vontade, pronto, não quero mais. E é impressionante o quanto que muda. Primeiro que a gente passa a ver o tanto... vou falar muito da minha experiência pessoal, né? Porque eu não vou generalizar também. Eu passei a ver muito meio que a minha dependência do álcool em certas situações sociais. Que eu não gostava ou me sentia meio, ficava meio travada e tal. E aí eu meio que dependia ali da bebida pra me soltar. E talvez não fosse pra eu estar naqueles lugares. Então, sei lá, eu vou numa festa à noite, tá todo mundo lá, tá bebendo e tal.
eu nem gosto de sair à noite, sabe? Eu prefiro muito mais estar na minha cama lendo um livro. Então, assim, será que eu deveria, né, me forçar, me adaptar àquele espaço? Sabe? Deixa eu me soltar aqui que eu preciso socializar com as pessoas. Será que é assim que eu gosto de socializar? Não é. E uma outra coisa também que eu percebi é, obviamente, a mudança do meu corpo. Eu comecei a ver uma definição muscular que eu nunca tinha visto antes. E, inclusive, uma reação a... Como é que fala? Uma reação é tipo, tô fazendo uma dieta, mas não tô bebendo. A diferença que faz de quando eu fazia dieta e bebia, e eu lembro muito de falar isso com as nutricionistas, tipo, não, mas pelo menos umas 3, 4 taças de vinho por semana. E aí hoje, né, que eu sei que o álcool, ele piora a construção de massa muscular, ele meio que pausa a queima de gordura, e o seu corpo meio que trata o álcool como um veneno para você mesmo, né? Já até saíram estudos falando que não existe doses seguras. Uma dose segura de álcool, né? Então, tipo assim, então tudo bem, umas 2 taças por semana. Melhor do que 4, mas tudo bem, né, em termos. E é um hábito que é tão enraizado na gente, eu meio que não bebo, mas eu ainda sinto o ímpeto de beber. É muito estranho. Eu acho que é uma coisa que eu fui, pelo menos, muito condicionada pelo ambiente, pelas pessoas, pela convivência e tal. Hoje eu acho até, primeiro por conta de uma mudança de mentalidade que eu acho geral, nossa, como sociedade, e depois porque eu fui me adaptando para estar nos espaços que eu me sinto confortável. Eu vejo muito mais gente que não bebe também. É isso, não bebo, e tranquilo. Sendo que pra mim isso já foi uma grande questão, assim. Cara, eu lembro na gravidez, eu sofria, sabe, assim, de ficar sem beber álcool 9 meses, meu Deus. Sabe o que acontece? Na maioria dos meus círculos novos de amigos e de convivência, ninguém bebe, quase ninguém bebe. É todo mundo da corrida, do triatlon ou de outras coisas, de produção, até de produção de conteúdo mesmo. Eu acho que a gente tá passando por um momento meio de transição, assim, né, da gente como sociedade, a gente lê sobre isso, vê os posts, etc. Mas, assim, falando do meu impacto na minha vida, eu acho que o meu corpo responde muito mais aos estímulos que eu dou pra ele, tanto de ganho muscular quanto de perda de gordura. Eu acho que agora, quando eu tô num espaço, eu tô ali porque eu quero estar e porque eu gosto daquelas pessoas, e não porque eu tô ali me obrigando a estar naquele espaço e usando o álcool pra relaxar e ficar um pouco ali naquele espaço bem. Então, acho que são 2 coisas muito importantes. Cara, é isso. Se você já pensou em diminuir ou parar de beber, tente e veja que surreal que é o quanto que a gente é condicionado a ter essa substância na nossa vida, porque é impressionante. Uma mudança que eu fiz na minha vida e que quem me segue há muito tempo percebeu totalmente e faz muita diferença é priorizar o conforto na hora de me vestir. Gente, há alguns anos, você entra no blog, né, que tinha look do dia, cada salto que eu usava, que eu não sei como eu conseguia, eu acho lindo. Sempre adorei sapato, acho sapato de salto a coisa mais maravilhosa do mundo. Dito isso, como assim eu consegui usar aquelas coisas, gente? Outra coisa também que eu usava, que eu não consigo entender, calça jeans justa. A calça jeans skinny, né? Que todo mundo da minha geração teve aí. Você usava uma saia apertada também, velho. Que eu falava assim, não, gente, como é que consegue subir e descer a escada com isso? Então, né? De uns tempos pra cá, eu fui mudando muito a maneira que eu me visto. É bem notório, assim, quando você registra os seus looks, né? Durante tanto tempo. Tudo que eu tenho tem que ser confortável. Tipo, a bolsa que eu escolho, o sapato, a roupa, a lingerie. Porque tem algumas lingeries que, ela, sabe, arranha de um jeito, porque não. E tem que ser prático também. Você tem bolsos agora na sua roupa, cara. Isso também é muito importante, mas isso é um outro assunto, que a gente pode até falar sobre isso depois. Mas a questão agora é que tudo que eu tenho é confortável. O que é muito legal, por quê? Primeiro que multiplica as suas peças. E por que, né, que eu escolhia viver no desconforto? Eu não sei, mas hoje em dia eu não faço isso mais e é por isso que agora eu sou parceira da Insider. E tô aqui, ó, delicinha. Pronta para ficar aqui escornada nesse sofá, entendeu? Pronta para sair e ali buscar a Beatriz na escola, passar no mercado e no cinema. Tudo com a mesma roupa, gente, porque é confortável, desamassa com facilidade, é lindo, tecidos de qualidade. Insider tem tudo a ver com o meu estilo e com essa minha meta de tudo que eu tiver ser
confortável. Eu tenho cupom com a Insider, Lu Ferreira, e a Insider tá na semana do consumidor, então o meu cupom, junto com os descontos do site, pode te dar até 50% de desconto nas peças. Vocês sabem que tem muita peça incrível. Tô aqui com essa blusa que eu adoro, porque ela tem essa modelagem diferente. Tem a linha deles de treino, que é o Motion Top, Motion Shorts. Tem muita coisa, muita opção maravilhosa. E tem muita promoção também no Instagram da Insider. Vale ficar ligado que eles soltam umas coisas assim meio, sabe? Vale só para hoje, para as próximas horas, enfim. Então, para quem ama a marca, é uma oportunidade muito legal de comprar Insider e garantir a sua peça favorita por um preço mais em conta. Uma outra mudança foi uma mudança na minha mentalidade, que toda vez que eu vejo assim, eu agindo de acordo com isso, eu me dou tapinhas nas costas mentais. Muitas vezes eu me via me justificando muito para as pessoas. Eu tenho, assim, dentro de mim, uma necessidade de agradar os outros ridícula. Já passei muito mal por isso, e terapia. Mas agora, eu tô numa fase de conseguir falar não, e só isso. Gente, é tão interessante ver a reação da pessoa quando você responde ela. Não é sendo grosseira, tá? É tipo, a pessoa dá uma opinião, sei lá, que você acha meio absurda. Mas você não acha, Lu, que isso aqui, isso e isso? Não tem que explicar, entendeu? Não, nossa, isso é um absurdo, não vou ficar justificando, não vou ficar tentando convencer a pessoa, não vou falar que sim só porque ela quer. Gente, falar não e ponto é uma vitória, porque é uma paz de espírito, você não ter que engajar. Sabe a pessoa que você vê que tá procurando às vezes uma briga, um negocinho e tal, e aí você é muito, sabe assim, não. Cara, as pessoas não vão entender, sabe? Algumas talvez entendam, outras talvez não conhecem sua vida, não conhecem sua circunstância, não sabem o que você tá passando, o que você já passou. É uma sensação assim de plenitude que eu sinto, é maravilhoso. Isso é novo na minha vida. Amor, eu vou abrir pra ele. Ela só não fala não pros cachorros. Eles não falam, meus nenéns. Vem cá, meu amor, como que eu vou falar não pra essa coisinha? Não tem como não. Como eu vou falar não pra você? Não tem jeito, essa bolinha que você vê só o bolinho brilhando. Olha ali. Neném. Uma mudança muito importante no meu trabalho, que talvez eu nem estivesse trabalhando com o que eu trabalho hoje ainda, se eu não tivesse feito essa mudança. Em 2022, eu contratei uma pessoa pela primeira vez. Sei lá, 2022 eu tinha quantos anos? 5 anos atrás. Ou seja, eu tinha 15 anos de internet. Foi a primeira pessoa que eu ousei dar acesso às minhas redes sociais. Então é a primeira pessoa que pode postar no meu Instagram, postar no YouTube e com isso me ajudar a deixar as coisas todas atualizadas, né? Então, por exemplo, às vezes eu tinha um post patrocinado com uma empresa tal para postar, que tinha que ser no dia tal, só que no dia tal eu tava viajando. Como que eu postava? E ficava com aquilo na cabeça, tipo, ai meu Deus do céu, eu vou atrasar aquele negócio. E eu simplesmente abri mão de ter esse mega controle, né, na minha mão e encontrei uma pessoa de confiança, obviamente. Que vida, sinceramente. E ainda nessa cadência de mudança de forma de trabalho, eu sempre trabalhei muito sozinha. Gente, eu emitia nota, eu ia na reunião com o cliente, eu me maquio, gravava, etc. Tem o Léo aqui no YouTube, né, que sempre ajuda, óbvio que em alguns posts também, mas era tudo centralizado em mim, eu tinha que fazer tudo. Se um dia eu não pudesse emitir uma nota fiscal e era o dia de fechamento do cliente, eu só ia receber, sei lá, 60 dias depois, sabe assim? E eu entendi, gente, que eu preciso, para eu conseguir crescer, para eu conseguir fazer o que eu faço bem, eu preciso de ter outras pessoas ali me auxiliando, até pra gente conseguir atender bem todo mundo, né? Então, se hoje o perfil da Abra tá crescendo, é porque eu tenho uma pessoa agora que ajuda a fazer a arte. Se eu consigo emitir todas as notas em dia e parar de tomar esporro do contador, é porque tem uma pessoa agora no meu financeiro. E se eu consigo estar tranquila, porque eu sei que, sei lá, se rolar uma crise nas redes sociais, eu tenho uma outra pessoa que vai estar ligada nisso e vai poder me avisar. Se eu não puder postar alguma coisa, ela pode postar. Se acontecer algum comentário importante e eu não vi, ela vai me mostrar. Então, assim, gente, é uma mudança de qualidade de vida e de qualidade de trabalho também, que vocês não têm noção. Nossa, faz uma diferença na minha vida absurda. Essas 3 pessoas, assim, fazem minha vida e meu trabalho, assim, muito, muito melhor. E aí, numa outra esfera de ajuda, e que também
faz bastante diferença é que todo mundo tem coisas que a gente é melhor e coisas que a gente é pior, né? Tipo assim, de habilidades, né? Eu sou uma pessoa, por exemplo, que eu adoro planejar as coisas. Eu adoro fazer maquiagem, eu adoro ficar concentrada lendo um livro. Então, aí coisas que eu não adoro e que eu não sou boa. Sei lá, animar as pessoas numa festa. Não pensaria em mim como a primeira pessoa a fazer isso, entendeu? E uma habilidade que eu não tenho, e uma coisa que eu tenho muita treta, é organização financeira. Nunca aconteceu nada extremo, ainda bem, nunca fiquei devendo, nunca veio a Jota atrás de mim, mas eu tenho certeza que também eu podia ter gerenciado, né, todos os meus ganhos passados, etc., de uma maneira melhor, de uma maneira mais estratégica e tal. E aí, desde que eu comecei a fazer uma consultoria financeira, a minha vida mudou muito. O que eu acho que essa mudança é, assim? Não é fazer uma consultoria financeira, é vencer uma barreira que você mesmo se colocou. Por quê? Eu tinha medo de olhar nessa área da minha vida, porque eu sabia que eu era péssima, sabia que eu gastava demais em brusinha, entendeu? Que eu não precisava. Eu sabia que eu poderia estar juntando mais dinheiro do que eu juntava. Eu não queria olhar, entendeu? Se eu não olhar, não aconteceu. E foi quando eu parei de ignorar esse problema e resolvi encarar, que as coisas começaram a andar. Eu não acho que eu sou ótima ainda com dinheiro, mas eu melhorei. Eu tenho mais ciência das decisões que eu tomo, eu tenho mais confiança nas decisões que eu tomo. Antes de eu fazer uma grande decisão, eu tenho alguém que entende do bagulho pra eu ir lá e falar: você acha que eu devo fazer? Vou conseguir sobreviver se eu fizer isso? É meio que uma pessoa também pra te dar a mão, entendeu? Então, eu acho que se tem alguma coisa que te atrapalha muito e você tem, sabe, te atrapalha num nível que você tem medo até de olhar, eu acho que é essa daí que você tem que ir atrás. Procurar uma ajuda e ir lá, assim, ó, colocar o dedo na ferida, porque senão você vai ficar empurrando esse incômodo pro resto da sua vida e pode até ser que você não chegue num nível perfeito, né, de habilidade, você não vai ficar 100% satisfeito, mas melhorar também é bom, né? Eu acho que essa também foi uma mudança muito difícil, que eu ainda estou fazendo e acho que vou ter que fazer pro resto da vida, sabe aquela coisa meio de... Eu vou ter que ficar ali, ó, atenta, minha vida inteira, mas... melhorei bastante. Essa próxima mudança é uma coisa que eu também falo muito, mas hoje eu fui no médico e aí deitei assim na maca e teve uma hora que eu falei: não, agora pode levantar. E eu simplesmente levantei. E aí, gente, eu lembrei de uma época que para eu conseguir levantar de uma maca de médico, primeiro que eu ia sentir muita dor. E segundo, que eu ia, sabe, devagar. Eu lembrava do negócio, como que a gente levanta no Pilates? A gente vira, apoia com a mão. Eu ia assim com cuidado e eu sentia tanta dor, mas tanta dor. Porque, como eu já compartilhei com vocês, eu tenho uma doença autoimune crônica, que chama espondilite anquilosante, que ela provoca uma dor crônica provocada pela inflamação. E qual foi a mudança que eu fiz na minha vida? Eu resolvi atacar a doença ativamente, no meu dia a dia, fazendo todas as mudanças que eu pudesse e conseguisse de estilo de vida para ajudar o meu corpo a não sofrer tanto com essa doença, porque não tem cura. Uma mudança que eu fiz na minha vida, assim, nos últimos anos, desde a pandemia até aqui, foi o exercício físico. Com frequência e com, vou falar, qualidade, digamos assim, sabe? De você sentir mesmo e de sentir dor depois, porque dói, né? O músculo fica fadigado e tal. Eu fico muito orgulhosa do abdômen toda vez que eu consigo levantar da maca, cara. Porque assim, eu lembro, entende? Eu lembro de eu não conseguindo levantar por conta da dor. E no caso da minha doença, quanto mais movimento, melhor. É importante pra minha doença que eu me movimente. Esse negócio da maca, sabe quando você já vê um vídeo assim na internet? Eu já vi vários assim, né? Que tem a pessoa pegando uma sacola, aí tipo corta pra ela na academia pegando um peso igual, sabe assim? Eu hoje levantando dessa maca, cara, é exatamente o exercício que eu faço lá no banco, que eu encaixo meu pé assim e vou fazer assim. É exatamente o mesmo movimento. Eu só consigo levantar daquela maca agora porque eu faço esse exercício 3, 4 vezes por semana há 5 anos, entendeu? Treinei. Agora eu consigo fazer isso sem sentir dor. E isso, gente, é tão transformador, sabe? Assim, ver que você é capaz de fazer coisas que há um tempinho você não era. Nossa, enfim, eu me sinto forte, eu me sinto orgulhosa de eu ter continuado, né, a fazer o exercício, porque se parar, perde, certo? Então, continuei. Lembra que eu falei no início do vídeo que não é porque você mudou uma vez que aquela mudança, pronto, mudei, foi. Não, tem momentos que eu tô mais cansada, que eu tô com mais preguiça, é mais difícil de ir. E aí, você nunca arrepende de ter ido, nunca. É sempre bom.
depois que você vai. Inclusive, esses dias eu tava muito cansada, tipo, fui poucos dias, e aí teve um dia que eu falei, não, gente, hoje eu tenho que ir, pelo amor de Deus. Não, eu vou ter que ir, porque não tô conseguindo ir direito durante a semana, trabalhando muito. Era um domingo de manhã. Fui. Gente, eu cheguei, eu fiz o almoço cantando. Vocês não estão entendendo, deu uma energia. E nem que eu fiz grandes coisas, fiz um negócio bem mais ou menos, porque eu tava com preguiça. Fiz lá 45 minutinhos e talvez aquelas coisas que todo mundo fala pra gente fazer funcionem. Então, fazer exercício físico realmente mudou muito, muito, muito a minha vida. E mudou o meu dia a dia. De agora eu não precisar ficar com vergonha na hora de levantar da maca no médico. E mudou a sua perspectiva de envelhecer melhor também, né? E mudou também a minha perspectiva do meu conceito de envelhecimento. Porque eu sempre vi envelhecimento como uma decadência, como perda, né? Você vai perdendo as suas capacidades, você vai ficando mais dependente dos outros. E agora que eu comecei a fazer exercício e ver pessoas, né, que têm um estilo de vida ativo, inclusive lá na academia, é muito legal ver a galera que vai sempre. O Léo tá assim pra ele mesmo. Esses dias eu tava vendo uma mulher fazendo um exercício de braço, eu tava olhando pro braço dele e falei, meu Deus, que foda! Sabe, você via que era uma mulher bem mais velha, eu chuto por mais de 70 anos lá, e ela pegando, não é nem que ela pegava muito peso, mas ela tinha um braço definido, sabe? É uma pessoa que tá ali, começou a fazer exercício e continua, e consegue lá ter a musculatura dela ativa, e enfim, gente. Essas foram algumas pequenas, grandes mudanças que eu fiz na minha vida nos últimos anos e que tiveram um impacto absurdo. Eu sigo sempre tentando ser uma pessoa melhor. Eu comecei há alguns anos a fazer um vision board do meu ano. Tem funcionado e é muito legal isso. Depois eu posso fazer um vídeo só sobre isso. Então eu tenho um objetivo agora na minha vida, que eu tô vendo ele começar a aparecer assim no meu dia a dia. E eu acho que é isso, né? A gente tem que ter sempre alguma coisa que a gente quer alcançar pra gente continuar, né, gente, motivado, enfim, sempre atrás de uma coisa nova, sempre evoluindo, sempre crescendo, sempre aprendendo, enfim, eu acredito muito nisso. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like e compartilhe com os amigos. E se você também fez alguma pequena mudança na sua rotina que fez muita diferença, me conta aqui nos comentários. Um beijo e até a próxima!